cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu costumo pensar que essa mesa aqui foi um presente que o Afonso me deu. Obrigado, Afonso. Eu sou um homem branco. Os poucos cabelos que eu tenho são brancos. Estou meio cheinho. Já sou idoso, tenho 70 anos. Tenho 1,78 m, estou com uma camisa branca, uma calça jeans cinza e um tênis preto. Boa noite a todas, a todos e a todos. Eu sou uma mulher negra, acho que é 1,60. Não é 1,68, não. Sei lá, 1,60. Esqueci quanto é o metro. Bom, acho que isso não tem muito, não. Então, repetindo, eu sou uma mulher negra, estou com um vestido meio avermelhado, acho que é bonina, que eu sempre esqueço como é que chama, uma veste meio azul turquesa. Estou com um colar de búzios branco, uma pulseira de búzios e um anel tudo branco. E tenho também os cabelos brancos, dignificando os meus 77 anos. Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Itamar Vieira Júnior, sou homem, pardo, tenho 45 anos, 1,70 m de altura. Acho que a gente tem parecido. Estou vestindo uma camisa de manga longa, verde clara, com uma calça creme e um tênis. De vez em quando eu mudo o tênis, assim, e passo 1 ano, 2 anos usando o mesmo tênis. Esse é o tênis da vez. Vocês vão me ver usando ele sempre. Mas, bom, que privilégio estar aqui com o Ricardo, com a Conceição, e espero que seja proveitoso para todos. Obrigado. Eu queria fazer 2 referências aqui. A Bianca já falou, mas eu queria, mais uma vez, reverenciar o Antônio Cícero. Antônio, meu mundo, você é quem faz. E olha que eu vivo no Brasil, onde a maioria das pessoas desfaz o meu mundo, né? E queria também falar da minha alegria pela sentença da Marielle hoje. Finalmente, né, um crime que aconteceu em 14 de março de 2018, 6 anos depois, mais de 6 anos depois, o julgamento termina. E a data de 14 de março, para mim, é muito importante, porque em 14 de março, no ano de 53, meus pais se casaram. Então, a data que significou a morte da Marielle, de alguma forma, significa a minha existência, porque foi a data de casamento dos meus pais. Então, é uma emoção para mim bastante grande. Ricardo, só um parêntese. Vale lembrar que esse julgamento ele ainda não acabou, né? Porque falta o julgamento dos mandantes, os poderosos. Que esses é que precisam... Exatamente. Então, a sociedade precisa cobrar, precisa estar vigilante para que eles não fiquem impunes. E não vão ficar.
Tomara. Embora a gente esteja no Brasil, né? Eu queria começar, e o Walter me desculpe, com uma frase da Conceição Evaristo, já que o tema da nossa mesa aqui é literatura, amor e ancestralidade. Conceição, você disse uma vez que as histórias de amor não têm fim. Eu queria que você, se pudesse, falasse um pouco para a gente sobre essa ideia de que as histórias de amor não têm fim. Por favor. Nossa, eu agora fui apanhada de surpresa. Eu posso passar para o Itamar? Pode. Pode. E para mim, aliás, se vocês quiserem dar um tempinho, porque eu já comi uma bola aqui, eu tinha que ter lido um poema do Drummond e eu não li. Por favor. Então, posso, enquanto vocês pensam, ler o poema do Drummond. É a mesma pergunta para mim. Pode ser. Né? Eu vou ler um poema do Drummond aqui que eu gosto muito, lembrando, né, que hoje seria aniversário dele. Chama-se Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastaremos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado pelos serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Vou tentar responder a pergunta do Ricardo tão... Acho que eu vou partir daquilo que eu escrevo, Ricardo, para chegar... E ontem eu respondi algo aqui, eu estava numa mesa com o Walter, com a Morgana, era uma pergunta que ia nesse sentido, e falava de amor, ancestralidade, literatura, que são os grandes temas desse festival. E eu fiquei aqui pensando que talvez tudo aquilo que eu tenho escrito até o momento seja atravessado por esse sentimento, pelo amor. E quando a gente pensa no amor, eu não sei no que a Conceição exatamente pensava quando citou essa frase, escreveu essa frase, mas quando a gente pensa no amor, a gente pensa de imediato no amor romântico, que é maravilhoso, que é uma das coisas mais belas que o ser humano pode viver. Mas eu penso que esse é um sentimento maior, é um sentimento mais abrangente, que envolve, inclusive, aquilo que estava sendo discutido na mesa anterior, né? Torturado, de certa forma, é uma declaração de amor à terra. Exatamente, eu já falei sobre isso até em entrevistas. As personagens estão ali, primeiro que é uma comunidade que vai estabelecer laços de afetos mesmo. São trabalhadores, cada um vem de um lugar, mas ali vão se entendendo enquanto comunidade, enquanto família, vão se identificando com suas trajetórias, com suas histórias, vão percebendo que tem a mesma história, a mesma trajetória. E esse amor, às vezes, ele se manifesta de inúmeras maneiras. No meu segundo romance, Salvar o Fogo, a gente tem uma família que está esfacelada pela história que viveram, a história pregressa que viveram. E essa família, às vezes, tem dificuldade de manifestar afetos, amor. Mas isso não quer dizer que não se amam.
Tem até um momento do livro que o narrador diz: amar não era um verbo que se conjugava livremente, era uma coisa que só existia na televisão, nas telenovelas. Amar para aquela família era estender um prato de comida, um copo de água no momento de aflição. Esses gestos eram afetos, era o amor. E eu penso que tudo que fazemos é um pouco norteado por esses sentimentos. Quando a gente senta, falando da mesa anterior, quando a gente senta para refletir o mundo, pensar nas mudanças que o mundo tem vivido, falando de crise climática, a Tamara levantou com a voz poderosa dela e também nos lembrou que a gente precisa ter esperança, a gente precisa sonhar. São atos de afeto, de amor, né? É impossível se levantar em defesa de qualquer coisa se você é incapaz de amar. Então, eu acho que tudo aquilo que eu escrevo não é só por mim, mas eu estou refletindo a vida das pessoas, estou refletindo nas personagens que estão ali no meio daquela criação. Elas são movidas por esses sentimentos. E esse sentimento é um sentimento... É um sentimento que se desenrola de maneiras, às vezes, tortuosas. Não existe um parâmetro único para refleti-lo, para pensá-lo. Mas é bom que a gente leia. Eu acho que a literatura nos dá muitas possibilidades do amor, né? Uma vez Conceição me falou uma coisa, eu já fiz muitos eventos com a Conceição, graças a Deus, aos deuses, aos orixás também, porque eu gosto de estar com a Conceição, eu sempre aprendo muito com ela. Para mim é um privilégio partilhar momentos como este. Quem e uma não vez aprende? A Conceição, Quem não aprende, né? todo mundo quer, como o Walter disse, todo mundo quer um pedacinho, quer ficar perto, né, para aprender um pouco. E uma vez a Conceição, olha o olhar poderoso de uma artista, de uma escritora, de uma mulher sensível. Eu não sei se era no Morro da Conceição, mas era algum lugar que você teve e que você disse que viu uma vez um homem com armas, né? Era certamente um soldado, né? do tráfico que estava ali, mas aquele homem se aproximou, uma criança se aproximou dele e abraçou. Era provavelmente filho. Conceição falou dessa cena, descreveu dessa cena. Ela não pensou na violência daquela imagem, mas automaticamente ela olhou o que existia de esperança ali, de afeto, que era aquele abraço, né, que a gente é capaz de compartilhar muitas vezes em situações diferentes. Ali provavelmente existia um pai, um filho, um padrinho e um afilhado, seja lá o que for, mas existia amor naquele gesto, né? Ou seja, nós somos movidos por isso. E a Conceição falou de uma maneira que eu não sei falar, tão bonita, tão doce, que eu nunca esqueci dessa imagem. E eu acho que amor é isso também, né? É esse fio de esperança, até naquilo que parece tão brutal e desorganizado, mas que pode nos salvar de alguma maneira. Eu sempre esqueço de agradecer os convites, né? E quando eu estou com o Itamar, é muito bom, porque ele agradece, aí ele me lembra que eu não agradeci. Então, Afonso, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Ricardo, que bom estar com você. Né? Que bom a gente estar junto. E o Itamar já virou mania, né? Uma boa mania. E foi bom o Itamar ter respondido primeiro, porque aí me deu tempo para pensar. Não me faça pergunta de repente, não, porque eu sou lenta para poder maturar as coisas. E quando você fala da literatura, eu acho que a gente pode pensar que a literatura é o espaço, né, de você viver, inclusive com seus próprios personagens, essa história de amor sem fim, né, ou esse amor sem fim. E tenho pensado muito justamente o espaço da ficção. Você pode criar
esse sentimento de amor, de afeto, em algumas personagens que, de um modo geral, você tende a não acreditar, né? Então, por exemplo, essa cena é um menino, eu digo menino porque era um rapaz bem jovem, acolhendo o filho dele e a mulher. E aí, quando você estava falando, eu fui para Becos da Memória e pensei em Vó Rita, né? Vó Rita é aquela personagem de um amor sem fim. A própria Maria Nova, né, quando ela vivia aquela situação e ela escolhe, né, o que ela iria fazer, que seria escrever a história do povo dela, né? Se a gente vai para Olhos d'Água, né, tem uma personagem que é impressionante. É um homem que, na vida civil, é um cara que se desvia da norma, né? Seria um criminoso, ou é um criminoso, mas é um homem que é tão apaixonado pela mulher que ele chora na hora do gozo. Não está aqui. História para ninar menino grande, né? É um homem que se encanta pelas mulheres, as mulheres se encantam por ele, e, num dado momento, ele descobre... Acho que eu estou dando spoiler, né? Mas pode. Num dado momento... A gente vai comprar de qualquer jeito. Vai, né? Então, História para ninar menino grande. E, num dado momento, esse homem, esse personagem, ele é despido e se mostra ali a própria solidão, né? E que é alguma coisa que nós, mulheres negras, temos discutido muito, que é a solidão das mulheres negras, e o Renato está ali, né? E acho que a gente tem pensado também a solidão dos homens negros, né? E quando você fala, né, do seu texto que não existia, né, não há aquela declaração explícita do amor, né? E isso é uma coisa que eu me lembro que, quando eu dava aula, me incomodava muito quando eu via as pessoas, outras professoras e coisa e tal. Existe um imaginário que as famílias pobres, que as famílias pretas não cuidam dos seus filhos, não amam. A minha mãe nunca me fez uma declaração de amor, e eu nunca duvidei do amor de minha mãe. O gesto dela era sentar, fazer boneca, contar histórias. Então, há outras formas de demonstração de afeto que não passam, né, pelo discurso, passam pelos gestos, né? E aí eu vou contar alguma coisa que eu nunca contei em público também, que é muito pessoal, e que eu digo que eu sou uma mulher, que eu tenho uma história de amor para contar, né? Eu fui casada há 14 anos e meu marido infartou, e eu tenho a minha especial menina que ele deixou, a Iná. E, quando meu marido morreu, uma amiga nossa foi à minha casa e falou comigo: Conceição, eu vim chorar com você, porque você ficar viúva é como se nós, mulheres negras, tivéssemos ficado viúvas também, porque a sua relação é a relação que a gente sonhava viver com os nossos homens. Então, o amor é uma história... Que história linda! Eu acho que o Wellington conheceu o Oswaldo. Você conheceu? Conheceu. Areton, é porque ele é conhecido. Nossos passos vêm de longe. A gente começa falando de amor e, na hora, a gente acaba caindo, né, um pouco nessa memória ancestral, né?
essa ancestralidade, Tamar, vamos para o Itamar primeiro, porque aí você sempre vai tendo um tempinho, né? Eu vou colar. Essa ancestralidade. Porque, assim, eu não me vejo como escritor sem pensar muito na minha ancestralidade, né, em quem veio antes de mim, em quem escreveu antes de mim, né? Isso, para o escritor, Tamar, é um pouco uma postura ante a vida também, esse compromisso com o ancestral, com a ancestralidade? Essa é uma pergunta importante, ao mesmo tempo difícil, né? Eu acho que nós, de alguma maneira, para começar, nosso corpo, a nossa história, o nosso território, né, o lugar que habitamos, é um acúmulo de tempos, né? Veja quanta coisa tem num corpo como este, como este, como este. Ele não surge do nada, ele vem de muitas outras coisas, né? É atravessado por muitas histórias, por muitos sentimentos. E a gente não pode viver desconectado disso, mesmo que a gente queira. Quando somos jovens, a gente se rebela, né? Muitas vezes, contra o passado, contra a família, a gente aposta no novo, que somos o novo e que podemos salvar o mundo. Mas, aos poucos, a gente vai descobrindo. A gente descobre, naquele momento, a gente acha que pensa radicalmente diferente dos nossos pais, dos nossos avós, que a verdade está conosco, né? Quantos de nós já pensou isto? E a vida vai nos ensinando o contrário, né? Que cada uma à sua maneira está aqui tentando sobreviver, se salvar, né? Está tentando experimentar a vida, né? Com tudo aquilo que veio, com tudo aquilo que carrega. E pensando nas cidades, pensando no nosso território, pensando no nosso corpo, para mim é sempre importante voltar esse olhar para o passado. Porque, se a gente não conhecer esse passado profundamente, eu tenho certeza que nós não seremos capazes de compreender o presente. Sem compreender o presente, é certo que vamos fazer muita coisa errada. E a gente só vai poder projetar um futuro diferente se a gente compreender esse presente e tiver algum tipo de domínio sobre o passado. Para algumas pessoas, por exemplo, esse passado foi arrancado de uma maneira brutal, né? A escrita, a documentação, né? Algo que pudesse restituir de certa uma forma, verdade. rever a escravidão, né? Exatamente. Se a gente for pensar no Brasil, é impossível pensar neste país sem pensar que esses grandes, eu não vou nem chamar de tragédias, porque a gente já sabe que mas que esses eventos históricos ainda repercutem no nosso cotidiano de uma maneira muito marcante, muito presente. As nossas desigualdades, elas estão calcadas, baseadas nesse sistema que perdurou por muitos séculos, né? Quando a gente pensa em crise ambiental, por exemplo, puxando o gancho da última mesa, é impossível pensar nessa crise ambiental sem falar da colonialidade, do colonialismo. Aí você diz, nossa, mas eu aprendi na escola que isso acabou quando o Brasil se tornou independente. Mas, naquele momento, se inaugurou uma maneira de viver, o Malcolm Ferdinand chama de habitar colonial, que ainda nos acompanha até hoje. Nós exploramos esse mundo de uma maneira que só foi possível por conta da colonialidade, que transformou tudo em recurso. O rio que era parente lá do Krenak, né? A terra, que é a mãe dos povos originários da América, se tornou recurso. Tudo foi reduzido a essa expressão, recurso. E nós queremos tirar tudo desse mundo, tudo que nós pudermos. Se a gente não modificar essa maneira de viver, dificilmente a gente vai poder enfrentar a crise ambiental. Não dá para falar em crise ambiental sem falar em racismo, sem falar nas maiores vítimas dessa grande crise que está acontecendo aí.
porque as pessoas, nós somos desiguais e habitamos o mundo de uma maneira desigual. E os mais prejudicados são os que vivem em locais mais vulneráveis. Principalmente o homem pobre, Né? preto. Pretos, indígenas, são esses que estão sofrendo ali na ponta essa crise devastadora, né? que pode nos tirar muito ainda. Então, não dá para falar do presente sem olhar para o passado. Quando a gente vê, por exemplo, população carcerária no Brasil, os índices sociais, por que pessoas pretas e pardas ainda estão na ponta desses índices? É algo do presente que a gente consegue explicar só com o presente? Não. A gente precisa olhar para o passado e ver para onde tudo foi condicionado durante muito tempo. E se a gente for olhar o tempo da escravidão, 3 séculos e meio, temos mais de um século de abolição, e eu acho que a gente vai precisar ainda de muito tempo para acabar com aquilo que a Saidiya Hartman chama de sobrevida da escravidão. E ela diz assim, tem um livro tão bonito que a Saidiya escreveu, que se chama Perder a Mãe. Ela é uma professora de Colômbia, nos Estados Unidos, uma mulher negra, e ela resolve fazer uma viagem a Gana, de onde vieram seus antepassados, e ela vai encontrar essa história que, de alguma maneira, foi arrancada dela. E ela tem um momento do livro que ela diz assim, eu descobri que meu corpo, a minha história, é a sobrevida da escravidão, porque ainda nossos corpos são violentados neste momento no mundo. A gente ainda tem os piores índices de alfabetização, os piores índices de desigualdade. E isso não foi uma construção nossa, isso foi uma construção do passado, né? Ou seja, isso ainda impacta na vida de todos. E aí, muito me admira, às vezes, quando alguém se insurge de agora a palavra da moda é ancestralidade. Mas as pessoas que estavam aqui escrevendo há muito tempo, ou fazendo qualquer outra arte, representando, elas estavam, de alguma maneira, fazendo isso pelas trajetórias, pela história que tiveram, por conta de suas ancestralidades, né? Eu acho que, para todos nós, é impossível refletir o mundo hoje se a gente não olhar de uma maneira honesta para o nosso passado. E aí vocês podem perguntar de que maneira a literatura e a ficção pode nos ajudar a olhar de uma maneira honesta para esse passado. Eu acho que toda a arte ela é feita de uma dimensão subjetiva muito importante. E essa subjetividade é capaz de comunicar algo importante para todos nós. Então, ler, por exemplo, os livros do João José Reis, que é um grande pesquisador da escravidão no Brasil, é importante, vai nos dar documentos, vai nos dar fatos, vai nos dar a medida do impacto desse evento nas nossas vidas hoje, enquanto sociedade. Mas, se você quer alcançar a subjetividade de tudo isso, se colocar na vida das personagens, na pele das personagens, viver aquela história, e aí não importa se quem lê é uma pessoa negra, indígena ou branca, quando a gente lê, a gente é capaz de se transmutar naquilo que está lendo, e isso comunica algo importante para todos nós. Chega na nossa própria subjetividade. A gente pode ler Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Ou seja, eu acredito que a ficção, a literatura, que a arte como um todo, tem um poder de comunicação que faz a gente encher aqui um teatro como este, né? Porque é algo que fala ao íntimo, ao nosso íntimo, à nossa subjetividade. E eu acho que, por isso, tem mais chance de se fixar também. E aí você falando em João José Reis, que é um historiador, e Ana Maria, né, que é uma ficcionista, e é justamente isso, a ficção ela nos segura muito mais porque ela tem essa capacidade de convocar, né, de nos embaralhar também. E aí eu fico pensando, né, hoje se fala muito em ancestralidade. Em 88, eu vou voltar também para o texto literário, em 88, quando eu escrevi Becos da Memória, o tio de Maria Nova,
que, na verdade, eu ficcionalizo o pai de Macaé, Evaristo, que era meu tio, e meu tio dizia para mim, e aí eu coloco isso em termos de ficção, o tio de Maria Nova dizia para ela mais ou menos assim: olha, você tem um compromisso, você trabalha, você estuda, porque cada negro que se liberta, ele traz consigo todos aqueles que não conseguiram libertar. Quer dizer, em 88, a ancestralidade, né, estava ali ficcionalizada no romance. Poncia Vicêncio, né, o tempo todo, aquela personagem lida com a ancestralidade. E a gente tem dito muito, assim como as comunidades indígenas, que o nosso futuro é ancestral. Talvez o povo negro não sobreviveria a tantas dores, a tanta desumanidade em que nossos ancestrais foram colocados, se a gente não trouxesse essa força da ancestralidade, esse amparo que as religiões, ou que a religião católica, ou que o cristianismo não conseguiu abafar, não conseguiu apagar de todo. Porque quando você vê uma música de congada cantada e dançada numa igreja católica, lá na comunidade dos Arturos, em Minas, e Edmilson Pereira vai trabalhar muito bem com isso, Edmilson Pereira, Leida Martins, e na missa de congada, celebrando Cristo, a letra chama por Zambi, quer dizer, então, são rotas de fuga, né? Assim como o quilombo era a rota de fuga, se apegar a uma ancestralidade, mesmo dentro do espaço católico, também rota de fuga. Então, independente de estar tão nomeado hoje, né, a palavra ancestralidade, independente de estar tão nomeada, se essa ancestralidade não vivesse em nossa memória, o povo negro não daria conta, porque o cristianismo não deu conta de apagar ou esse inconsciente coletivo, ou esse sei lá o quê, inconsciente coletivo, e também porque não deu conta de nossas dores, né? E aí o Brasil é um país católico, sem sombra de dúvida, mas o pessoal está lá pegando com os orixás, fazendo as suas benzeduras. Então, de certa forma, a arma é o que a memória guarda. A arma é o que a memória planta. E a gente carrega essa ancestralidade na memória. Eu me lembro que, uma vez, eu estava escutando uma palestra da Nélida Pion, lá na UERJ, e ela dizia, eu acho que foi até o último trabalho de Nélida, e ela dizia que tinha ido, acho que era na Espanha, né? Ela era descendente espanhol. Sim, da Galícia. Isso, ela tinha ido na Espanha e tinha reconhecido a casa, acho que é onde os avós dela moravam, viveram. E ela traz isso para, acho que é para a última obra dela, ou penúltima. Nós tivemos de, literalmente, inventar essa tradição e fazer dessa tradição crença, suporte, com vestígio que vieram na memória, né? E aí que o Glissam vai falar, né? Que nós vamos, que o povo, os africanos diaspóricos vão recuperar a sua memória através de traços, através de vestígios. E isso é muito bom, porque isso nos dá material para a literatura, né? Muito bom. Então, nossos ancestrais são os que nos ajudam. Você ia falar?
Não, e eu estava a Conceição falando e eu lembrando que o que a gente chama de literatura hoje, né, como nós conhecemos e convencionamos chamar, é algo que descende de uma história oral e das memórias que foram trazidas e que foram forjadas neste ambiente, né? Eu gosto muito de um texto do Antônio Cândido, que se chama O Direito à Literatura. E ele diz que a literatura é um direito de todos. E o Cândido era um estudioso, um crítico rígido, mas é um texto de tanto afeto que ele alarga essa compreensão do que é literatura. E ele diz que literatura é tudo. Literatura são as histórias orais que se transmitem de geração em geração nas famílias. É o canto do indígena quando vai caçar, né? Tudo é literatura. E ele diz que todos nós temos o direito a isto. E no fundo, todos nós apreciamos e queremos isto. Só para falar, ele dizia que nós somos tão ligados à ficção que todo ser humano, mesmo aquele que nunca escreveu, já criou algo. E ele disse que o primeiro ato, a primeira memória de criação, da criação humana, são os sonhos. E todos nós somos capazes de sonhar, pelo menos quando dormimos, né? E às vezes a gente acha aquela história meio sem pé nem cabeça. E somos capazes de contar o sonho. Exatamente, contamos depois. Ou seja, todo mundo é capaz de criar. E eu acho que isso, o que a Conceição disse, é realmente precioso. Como não falar de ancestralidade se tudo que nós temos vem de algum lugar do passado? E são essa capacidade de criar, de escrever, de contar a história, não nasceu conosco, ela foi dada através de gerações. Se você pensar na história, por exemplo, da diáspora africana, esse evento tão brutal, e não dá para falar do Brasil sem falar disso, porque isso é parte da nossa formação, num país que se declarou no último censo, mais de 50% da população se declara como negra, sendo parda ou preta, ou seja, tem ancestrais negros. Essa viagem empreendida, essa viagem pelo Atlântico, as pessoas não podiam carregar nada, absolutamente nada. Só carregavam suas memórias, suas histórias. E aqui reconstruíram tudo aquilo que sabiam e ainda fizeram muito mais. Ou seja, o Brasil só é o Brasil porque isso existiu, porque nós podemos recontar essa história aqui, essa história que vem de longe, e continuamos a recontar, porque muita coisa nos foi retirada ao longo do tempo, né? E a ficção tem esse poder maravilhoso. Veja o que a Ana Maria fez com a Luísa Marim, né, que é a Kendê, em Um Defeito de Cor. A memória, a criação, essa mistura de arte e memória, ela nos devolve a história, mesmo que ficcional, de uma personagem importante, sobre a qual não existe quase nada. Veja a importância de tudo isso, né? Então, isso, Conceição. Eu sempre que sento para escrever, eu me lembro de eu menino, num quarto de um apartamento no Flamengo, no Rio de Janeiro, num quarto meio na penumbra, meu bisavô na cadeira de balanço, um velhinho que ele ficava de pijama o dia inteiro, e eu sentava para ouvir ele me contar histórias, né? Isso aparece quando eu vou escrever. Quer dizer, o tempo todo. Meus avós, que não tinham escolaridade suficiente para escrever, mal sabiam assinar o nome. O que seria de mim se não fossem as histórias que eles contavam, né? Talvez eu não fosse capaz de olhar o mundo da maneira que eu olho. Então, não dá para negar nada disso. E tudo que a gente precisa para explicar o hoje, o presente, já aconteceu. Esse olhar para trás é inevitável e é importante para que a gente entenda os processos e entender para mudar, não para sofrer de novo. A gente não quer isso. É compreender. Não tem nada de sádico em olhar para o passado, em olhar para os nossos problemas, para a nossa tragédia. A gente simplesmente está fazendo um exercício de compreensão para entender o hoje e projetar, sonhar com um futuro diferente, um futuro que nos dê uma terra saudável para todos,
um futuro onde não exista mais racismo, que é uma invenção humana, uma invenção colonial, porque o mundo só se dividiu dessa maneira nos últimos 500 anos, né? Eu estou lendo um livro maravilhoso da Isabel Wilkerson, que se chama Casta, a origem do nosso mal-estar. Até estava falando com Bianca antes. E a Isabel, ela constrói uma tese sobre esse sistema de castas que o mundo colonial estabeleceu. E ela disse que foi dar uma palestra na universidade em Londres, e uma dramaturga nigeriana assistiu a palestra dela toda e, no final, pediu para falar com ela. E a dramaturga disse assim para ela: mas você sabe que nós não somos negros, né? A dramaturga disse para ela. E ela ficou assim um pouco perplexa. A dramaturga disse: na África, nós não nos nomeamos negros. Nós somos ibos, nós somos ganenses, nós somos iorubás, nós somos muita coisa. A gente não precisa de... A gente só descobre que é negro quando precisa ir para os Estados Unidos ou vir aqui para o Reino Unido. Aí a gente... Porque isso não existia naquele mundo. Ou no mundo pré-colonial. Isso é uma construção da colonialidade. E veja como estamos tão arraigados a esse modo de existir, que a gente ainda se divide dessa maneira. O mundo ainda nos divide dessa maneira. Então, daí a importância de se compreender o passado. A gente precisa entender tudo isso para que a gente possa projetar um futuro diferente. Eu acredito piamente nisso. Eu também. Eu vejo, e qualquer um que leia Itamar, qualquer um que leia Conceição, vai encontrar um protagonismo feminino, principalmente da mulher preta, presente nos textos. Até que ponto isso é importante, fundamental, principalmente nos dias de hoje? Quer falar, manha? Agora eu falo. Não, porque, Ricardo, você falando isso, eu me lembro que quando, isso nos anos, acho que 90 ainda, a professora Aparecida Salgueiro, da UERJ, fez uma... Junto com a professora Heloísa Toller também, que dão aula de literatura. Elas vão conhecer primeiro literatura de mulheres pelos Estados Unidos, que elas são professoras de língua inglesa, de literatura inglesa, e aí descobre Toni Morrison, Alice Walker, a Maia, e elas começam a pensar se existia autoras negras americanas escrevendo, deveria existir autoras negras brasileiras também. E Aparecida Salgueiro chega até a mim, eu já tinha publicado, acho que era Ponciá Vicêncio, então foi nos anos, não foi 90, não, foi nos anos 2000, e ela, lendo a minha obra, e mais alguns textos de Cadernos Negros, alguns contos de Cadernos Negros, ela virou para mim e falou assim: nossa, a sua literatura é tão feminina, tão feminista. Eu falei, Ela falou, eu falei, por que, Cida? Por que, Aparecida? Ela falou, não, você traz as mulheres e as mulheres negras como protagonistas do seu texto. Então, colocar, o que eu quero dizer? Colocar mulheres negras como protagonista do meu texto, eu diria que é um processo natural. Tá? Eu não... claro que, com o tempo, você vai refletindo sobre o seu próprio fazer literário, um fala uma coisa, outro fala outra, você vai vendo, você passa a ser também, não sei se com você já acontece isso, passa a ser seu próprio leitor, e seu leitor Sim. crítico também. Né? E aí eu fui vendo as mulheres, e Canção para Ninar Menino Grande nasce muito disso, da preocupação de colocar os homens negros no centro da cena.
eu não tenho nenhuma dúvida da importância de colocar essas mulheres negras como protagonista. Talvez até pela minha vivência, porque as mulheres negras, as mulheres pobres, ontem eu tive a honra de fazer parte da banca que confere o doutorado a Célia Chaquiabrá. E ela dizendo também no texto dela, quando ela perguntava para algumas mulheres, e vocês, o que vocês fazem ou faziam? As mulheres diziam, não, eu ficava plantando o roçado, eu acompanhava o fulano, eu fazia isso, fazia aquilo. Quer dizer, nós mulheres, nós mesmos não acreditamos no nosso protagonismo, né? Os homens sempre são colocados à frente. E esse protagonismo ele existe. Na minha família, as mulheres, mesmo com a presença do meu padrasto, mas minha mãe que dava diretriz. Ele já existe fora da literatura. Isso, já existe fora da literatura. Minha tia que dava diretriz também. Né? As mulheres, até porque a gente tem uma tradição também que é pouco estudada e que se perdeu no Brasil, mas muitas culturas africanas são culturas matriarcais. Você chega, uma das coisas que mais me chamou a atenção, tanto em Moçambique como outros países africanos que eu tive a oportunidade de conhecer, é que as mulheres estão sempre trabalhando. Você vê aquelas feiras livres, né, o que a gente poderia pensar nas feiras livres, eu vi isso demais em São Tomé e Príncipe também, a grande maioria que está lidando no comércio são mulheres. Então, já as mulheres elas protagonizam a história há muito tempo. Então, colocar essas mulheres na cena literária, ficcionalizar, não é difícil. Né? Então, é natural. É natural. Eu colhia isso. Quando a professora Aparecida me falou isso, eu nunca tinha observado. Agora, é claro que hoje eu estou mais sabidinha, eu faço com maldade. Né? Isso que a Conceição falou faz todo sentido para mim. Eu acho que nós que escrevemos estamos sempre refletindo sobre o mundo e sobre o nosso tempo. E também refletindo sobre a vida ali, o imediato, né? O que está mais próximo de nós mesmos. E eu vivi em Salvador, e venho de uma família onde as mulheres tinham esse protagonismo, né? Os homens estavam ganhando a vida ou tinham sumido, e elas estavam ali fazendo tudo ao mesmo tempo, ganhando a vida, cuidando da família. Crescer nesse ambiente me deu uma medida da força dessas personagens. Eu também nasci e cresci numa cidade onde as mulheres naturalmente têm esse protagonismo. Na década de 1930, uma antropóloga americana, a Ruth Landis... Agora eu fiquei curioso. A Ruth Landis, ela esteve em Salvador para estudar o candomblé. E aí, quem conhece Salvador, até hoje, Salvador tem, acho que, o último censo diz que tinha mais de 1.200 terreiros de candomblé na cidade, né? Ou seja, se as músicas cantam que tem 365 igrejas, né, uma para cada dia do ano, o terreiro tem o triplo, quase, mais que o triplo. Né? E aí a Ruth foi escrever uma tese sobre o candomblé, mas ela ficou tão fascinada quando entrou nesses espaços, porque ela percebeu que existia ali uma espécie de matriarcado. As grandes sacerdotisas e alorixás do candomblé do século XX, a Paloma, na mesa, antes da mesa anterior, falou em senhora, né? Falou da Mãe Senhora, que mãe ela tinha menininha. como mãe Menininha, Mãe Estela de Oxóssi, Mãe Aninha. Essas grandes personagens da cidade eram todas mulheres, e os homens, diante delas, baixavam a cabeça. Assim, elas eram autoridade nos espaços do terreiro, eram autoridade na cidade,
porque até os políticos, né, os políticos, nem preciso citar o nome, os nomes, alguns já se foram, iam lá pedir sua permissão para muita coisa, né, pedir as bênçãos e tudo para essas mulheres. Para mim, era natural olhar para essas personagens de uma maneira diferenciada, né? Hoje, eu penso, assim como a Conceição, agora eu olho de fora também, porque antes você faz as coisas na intuição. Agora, aí, depois de muito tempo que você já escreveu, já conversou com leitores, já leu coisas que foram publicadas sobre o que escrevemos, a gente passa a refletir. E eu penso que essa literatura que nós temos escrevido no Brasil nos últimos anos tem uma identidade decolonial, vamos dizer assim. E se todo esse processo, se toda a colonialidade foi um projeto planejado, gestado e executado por homens, e as mulheres muitas vezes foram colocadas à parte, não podiam participar disso ativamente, se vamos recontar essas histórias, a gente precisa dar voz àqueles que não puderam ter voz, né? E que estavam ali pensando o mundo e cuidando do mundo o tempo todo. Mas, quando me perguntam isso, Ricardo, eu sempre digo, mas os personagens homens estão lá, Zeca Chapéu Grande, o Severo, o Moisés, o Mundinho lá em Salvar o Fogo. Vocês que escolhem as personagens mulheres, né? E aí eu tento transferir a culpa para quem lê. Mas, de fato, elas estão lá com tanta força que se fixam na imagem do leitor. E se tornam protagonistas. E elas estão ali num plano... Eu nem chamo de protagonistas, mas estão num primeiro plano dessas histórias, né? Porque a história também não funcionaria sem os personagens homens que estão lá. Isso. Vocês dois... Já mostraram um papelzinho para a gente, viu? Eu não vi. Aqui, passou. Eu não vi papel nenhum. Não sei quanto tempo tem. Já passou. Quanto tempo? Já deve Então ter metade agora. Então, vou fazer uma última pergunta, tá bom? Vocês dois são autores muito queridos. E aí é para a gente fechar o ciclo, né? Eu comecei falando de amor, para eu terminar falando de amor. Eu gosto de fazer essas coisas às vezes, né? E até porque eu gosto de falar de amor, né? Vocês dois são autores muito queridos. O que representa para vocês o amor desses leitores? Agora é ele que vai colar de mim. Bom, para mim, o amor dos leitores e das leitoras, o amor das pessoas que me leem. Eu sempre digo, às vezes as pessoas me perguntam assim, quando que você se tornou escritora? Quando o público passou a me acolher. Porque eu sempre digo, eu não sei se eu estou errada, mas quem define, quem me dá o status de escritora é quem me lê, né? Eu fico, às vezes, pensando quando alguns escritores ou escritoras falam o público não me interessa. Eu escrevo para mim, né? Eu escrevo para mim. Quem escreve para si não publica. Porque quando a gente publica, a gente tem uma expectativa. A gente quer ser lido, sim. Então, eu sempre agradeço esse acolhimento, porque quem me confere o status de escritora é quem me lê. É o público que me lê. E eu percebo que, cada vez mais, né, esse público tem aumentado, esse público tem diversificado muito. E sempre que eu posso dizer, eu falo, em termos de agradecimento, o primeiro lugar de recepção da minha obra foi o movimento social negro, foi o primeiro espaço que legitimou a minha obra e saiu falando, e levava para dentro de sala de aula, e levava para as pesquisas acadêmicas, dos TCCs e coisa e tal. Hoje eu já estou tão metida que outro dia eu estava em Óbidos, e estava lá a tradutora
que tinha traduzido o meu livro para tcheco. E ela leu, né, lá um texto, né? E eu, de mitideza, fiquei olhando para a moça com a cara de entendida, né? Mas só que eu não estava entendendo nada. Então, cada vez mais, esse público que tem me acolhido, tanto no Brasil como fora, eu só registro os meus agradecimentos, entende? A vocês que me colocam aqui. E aí o Afonso está sempre me convidando, né? Amor e leitor, né? Combina. É tão interessante essa relação que, para mim, acho que tudo que a gente precisa, nós, enquanto autores, no fundo, quem guarda isso que nós precisamos são os leitores. Eu sempre digo, um livro ele é apenas um objeto. Claro, tem muito de nós, nos entregamos enquanto escrevemos, criamos aquilo, participamos daquele universo, transferimos para aquelas histórias certa dose de intimidade. Mas ele fechado, ele não é nada. A peça fundamental, assim como o autor, nessa engrenagem é o leitor, porque toda vez que esse livro é aberto, ele ganha vida. E ele ganha vida em outro lugar, diferente do meu lugar, do meu corpo, de onde ele nasceu. Ele ganha vida no corpo de quem lê. E ganha vida literalmente. Eu sempre falo sobre isso, porque, para ler, a gente precisa do corpo inteiro. A gente precisa dos olhos para poder enxergar. Quem vê, quem não vê pode escutar ou pode ler em braille, mas sempre precisando do corpo. E essas histórias é a nossa mente que processa, que encadeia os eventos, que faz a gente criar a aparência daquela personagem na nossa memória, na nossa mente. Quando a gente se depara com um evento trágico, a gente chora. Quando a gente vê algo engraçado, a gente ri, e a gente ri com o corpo inteiro. Sem leitor, nenhuma dessas histórias tem vida. Então, é uma relação de intimidade. Quando eu encontro o leitor, tem algo ali, mesmo que eu esteja vendo ele pela primeira vez, algo me diz assim que ele chegou até a mim porque compartilhamos pelo menos essa história que ele leu. Então, já existe um vínculo, né? Eu cresci numa casa onde as pessoas não liam porque estavam trabalhando, fazendo milhões de coisas, ganhando a vida, né, para sustentar a família. Eu sou mais velho. Meus irmãos se tornaram leitores depois, e como eu fui na frente, eu não tinha com quem conversar sobre livros, sobre leitura. Era ficava ali na biblioteca, dificilmente, não existia essa gama de clube de leituras que existe hoje. Mas eu vivo realmente muito bem nesses ambientes como o da FLI Itabira, porque sempre, em todo canto, eu estou encontrando um leitor, e estou falando de livro, dos que eu li, dos que eu escrevi, e isso cria uma rede de afeto, de intimidade, que nos alimenta, né? A gente não precisa de nada. A gente só precisa ter tempo para escrever e ter momentos como este, para encontrar os leitores, porque isso nos retroalimenta para continuar criando, escrevendo histórias. Então, é uma relação de muito afeto, de muito amor, né? Essa. Se eu pudesse encontrar os autores que me fizeram amar a literatura, a leitura, seria um encontro sempre onde eu falaria de muito amor, né? Pensar em todos os personagens que me fizeram amar essa arte e encontrar esses que criaram também. Eu só teria coisas boas para falar para eles. Eu também. E não contando a satisfação, né, de pessoas que você nunca viu, não imaginava, não sabe a história pessoal das pessoas, e a pessoa chega perto de você e fala: nossa, seu texto mudou a minha vida. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E acho que quem chega perto da gente para falar uma coisa dessa não foi de bobeira, né? E você vê que as pessoas estão emocionadas,
estão comovidas. Então, isso também. Mas aí, para encerrar, eu só quero contar uma história que eu acho que eu contei. Há uns tempos atrás, que eu não tinha... não sei, esse e-mail chegou para mim tem um bom tempo, em que uma menina me mandou um e-mail brigando comigo, e dizendo para mim como a senhora, uma pessoa tão delicada, de uma aparência tão acolhedora, como que a senhora matou Zaita? Como que a senhora tem coragem de escrever uma história dessa? Eu nem respondi aquele conto, Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Aí a menina declarava, não vou ler mais nada da senhora. Então, é esse poder da literatura de convocar mesmo, né? De você ler um texto e crer que é verdade, né? Igual muitas pessoas me perguntam, mas tudo que você escreve, você viveu? Eu penso, bom, então eu tenho que ter 1000 personalidades, né? É verdade, não tem como, né, Conceição? Mas a criação não tem limite, essa capacidade de criar mundos, personagens e entregar isso para os leitores. Eu falei dos autores que eu admiro, mas, graças aos deuses e aos orixás, tem muitos que estão aqui no meu meio. A Conceição é uma dessas, que toda vez que eu encontro, eu tenho que... Cadê a Tereza Cárdenas? Cadê a Tereza? Estava aqui. Tereza Cárdenas. A Eliane não chegou ainda. Eliana não chegou ainda. Não chegou ainda. Pois é, tem muita gente. Walter Hugo, mãe, um dos encontros mais bonitos que eu tive. Aliás, posso contar toda mentira. O Walter já foi na minha casa, tá? Walter Hugo... Ah, sim. Walter Hugo, mãe, para mim, foi um dos encontros mais bonitos que eu tive na vida, né? E a gente conversando, pondo tudo, como é que fala? Nos pratos limpos, né? Ele reconhecendo o lugar dele de um homem português, a nossa conversa foi pela noite adentro, e eu falando com ele a partir de uma perspectiva, a partir de uma experiência de mulher negra afrodiaspórica, né? Tanto é que um dos livros dele eu faço o prefácio e ele escreve também a contracapa a orelha de Canção para Ninar Menino Grandes, e a gente tem a promessa de um dia tentar escrever alguma coisa juntos. Não sei o que ainda. Mas, Conceição, ele hoje não ia gostar da nossa mesa, não. Por quê? Porque ele declarou antes que ele estava meio de saco cheio dessa coisa de amor, que ele não estava muito... essa coisa de amor... Mas são os personagens, Ricardo. Estava vestindo um personagem. Uma pena que ele não está aqui. Mas imagina, Walter, com aqueles livros todos, cheio de amor, como pode? Era só um personagem, uma casca ali. Isso. Mas a literatura tem nos dá essa possibilidade desse encontro humano, dessa troca de afeto, né? E eu estou aqui olhando para a Miriam. Vai passar o troféu para ela, né? Vou passar o troféu para ela. Gente, acho que deu o tempo da gente, né? Eu queria agradecer, bonito, né? A plateia bonita, cheia, muito legal. Obrigado a todos, boa noite. E tem